Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro. Vamos ver o que teremos então na nossa aula de hoje. Olha só, chegamos aí então na aula de número 22, teremos a nossa revisão e avaliação da unidade 2, certo? Vamos à nossa revisão. Muito bem, nós vamos relembrar então alguns assuntos aí que nós trabalhamos na nossa unidade 2. Então, atenção aí, pegue caneta e papel e acompanhem junto comigo a nossa aula. Nós vamos relembrar então elementos linguísticos, certo? Vamos começar falando dos elementos linguísticos, relembrar aí, né, o que são esses elementos linguísticos. Então, todo elemento que está inserido em um texto, ou seja, tudo o que compõe um texto, desde as palavras até a pontuação, sinais, etc., nós chamamos de elementos linguísticos, tá? Então, são os elementos linguísticos que identificam as relações entre partes de um texto em diferentes gêneros. Eles vão variar de acordo com o gênero. Então, vamos focar nesse texto aqui, olha só. Eles vão identificar a relação entre as partes, tá, de um texto de diferentes gêneros que nós encontramos dentro da nossa língua portuguesa. E eles vão variar de acordo com o texto. Ou seja, alguns elementos linguísticos nós encontramos em uns textos, em outros não. Mas tudo que compõe esses textos nós chamamos de elementos linguísticos. Por exemplo, esse texto que nós acabamos de trabalhar agora, que eu falei para vocês, esses conceitos, nós temos pontuações, né? Nós temos aí os sinais gráficos, nós temos acentuação gráfica, né? Nós temos conjunções que ligam aí as nossas orações. Tudo isso faz parte, então, dos nossos elementos linguísticos dentro de um texto. E por que, professor, que o senhor está trazendo esse conteúdo para a gente novamente? Porque nós vamos falar de estrutura textual, né? Nós vamos falar dos elementos linguísticos que compõem aí diferentes gêneros. E um deles é o texto dissertativo argumentativo, que é o que nós vamos ver agora. O texto dissertativo argumentativo é um texto que vocês vão encontrar lá na redação do Enem, né? Que aí nós vamos fazer, então, quando finalizarmos o nosso ensino médio. Os alunos da terceira série, eles fazem, né, essa avaliação e nós vamos ter lá o texto dissertativo argumentativo, tá bom? E o que é, né, esse texto dissertativo argumentativo? Foquem aqui que nós temos, né, aí algumas palavras destacadas. Por que o senhor destacou essas palavras, professor? Para fixar bem na nossa mente, tá? Do que é dissertar, do que é argumentar. Então, quando eu disserto, tá? Eu estou falando sobre o tema sugerido sem a intenção de convencer, certo? Então, quando você vai dissertar, você vai falar sobre determinado tema, mas você não tem a intenção de convencer. Antigamente, né, as redações elas tinham essa proposta, uma dissertação, né, um texto dissertativo. Você vai dissertar, você vai falar sobre algo. Você não teria aqui, então, a intenção de convencer ninguém, de convencer o seu leitor, de convencer ali, né, quem estava avaliando, né, a sua redação. Então, nós não teríamos aí essa intenção, né, de convencer. Já quando eu dissertar de forma argumentativa, é o quê? Eu vou expor a minha opinião, tá? Sobre o tema proposto aí. Ou seja, você precisará, vejam o que eu estou falando, você precisará posicionar-se, né, a fim de convencer o seu leitor. Então, quando eu só disserto, eu não preciso, né, não tenho a intenção de convencer. Mas quando eu disserto de forma argumentativa, eu preciso posicionar-me para convencer o leitor. Então, eu vou trazer a minha opinião, né? Eu vou trazer as minhas ideias para que o meu leitor, ao ler o meu texto, ele sinta-se
né, convencido daquela ideia que eu estou trazendo. Quando nós fazemos também, por exemplo, uma dissertação de mestrado, né, que vocês já devem ter ouvido falar, nós falamos sobre determinado tema. Né? Nós trazemos, então, aí, contribuições, né, sobre um determinado tema sem a intenção de convencer, mas redigindo bastante coisa, né, falando bastante coisa sobre determinado tema, tá, que você está produzindo ali, então, na sua dissertação. Nós vamos ver agora, então, a estrutura do texto dissertativo. Olha só, nós temos a introdução, que geralmente aí é o primeiro parágrafo, né? Nós utilizamos enquanto um primeiro parágrafo, a nossa introdução. Essa introdução ela é composta por um tema, um problema e uma tese, tá bom? Tudo isso vem na introdução, professor? Tudo isso vem na introdução. O que é o tema? O tema é o assunto que você vai falar, não é o título. Não vamos confundir título com tema. O título é o que você coloca ali depois, nomeando o seu texto, tá? Mas o tema é o assunto. Então, eu posso falar, o assunto da dissertação é saúde, educação, transporte coletivo, né? Trabalho infantil. Nós temos aí um tema, né, que é o assunto que você vai redigir sobre. Dentro da introdução também, eu trago um problema, isso mesmo. Esse problema que eu vou apresentar sobre esse tema, que é o assunto que eu estou falando, tá bom? Eu vou precisar, então, ali trabalhar dentro da minha introdução também. E a partir deste tema, deste problema, eu trago a minha tese. O que é a tese? É a minha opinião, tá? É o que eu quero trazer como confirmação daquilo que eu vou desenvolver nos parágrafos posteriores, tá? Então, tema, problema e tese, não esqueçam. Depois da introdução, nós temos, então, o desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele vai trazer dois argumentos, tá bom? Argumento 1 e argumento 2. Trouxe lá na introdução o tema, o problema e trouxe a tese. No desenvolvimento, eu trago um argumento, né? O argumento 1 e o argumento 2. Esses argumentos, eles estão baseados no quê? Na tese, no problema. Não esqueçam, tá? Lá na tese, eu trouxe a minha confirmação ali. Lembra que eu falei para vocês? Eu trouxe a confirmação, né, de algo que eu quero trazer, convencer ali o meu leitor. Então, o argumento 1 e o argumento 2, eles vão servir para confirmar essa tese. E nós vimos aí nas nossas aulas que nós temos várias formas de convencer, de argumentar, né? O argumento de autoridade, um argumento dedutivo, um argumento indutivo. Eu posso trazer pessoas experientes no assunto para falar, para me ajudar a argumentar esse texto, citar essas pessoas dentro desses argumentos, né? Tanto do argumento 1 quanto do argumento 2, que vão sustentar, né? O argumento é o quê? É a sustentação do meu texto, né? Ele que vai me dar ali toda a base, toda a estrutura para confirmar ali a minha tese, ok? E por último, depois da introdução e do desenvolvimento, nós vamos ter vamos lá. A conclusão, isso mesmo. Temos a introdução, o desenvolvimento e, por último, a conclusão. Na conclusão, nós temos a retomada do tema e do problema, que está lá, né, na introdução, que nós vimos aqui em cima, ok? Nós temos também uma proposta de intervenção e a reafirmação da tese. Vejam que essa proposta de intervenção nós encontramos na redação do Enem. É preciso trazer uma proposta de intervenção para o problema que está aqui na nossa tese, tá? E eu vou reafirmar essa tese também. Então, vejam que está tudo conectado, né? Na introdução, eu tenho o tema, o problema e a tese, no desenvolvimento, 2 argumentos. Na conclusão, eu tenho aqui embaixo, vejam, olha só, a retomada do tema e do problema, que está linkado com o quê? Com a introdução. Então, vejam que o texto ele está ligado todo o tempo, né? E essa estrutura vai lá dos elementos linguísticos que nós vimos, né, ainda há pouco.
Então, eu vou ter a retomada do meu tema e do meu problema que está linkado com a introdução. Eu tenho também a proposta de intervenção para este problema que está aqui na minha introdução. Tá? Esta proposta de intervenção ela está linkada com o meu problema. E a reafirmação da tese, que é o último pontinho lá aqui debaixo da nossa conclusão, vai reafirmar esta tese aqui, né, também que consta na nossa introdução. Então, vejam que eu posso fazer aí a retomada da tese do tema e do problema, que eu tenho o tema aqui em cima. Eu vou trazer a minha proposta de intervenção para esse problema e a reafirmação da tese que eu trouxe também no primeiro parágrafo. Certinho, entendido? Se quiserem dar print na tela aí, já vão gravando para não perder esse esquema. Nós vamos ver agora, então, mais detalhado sobre tema, né? O que seria esse tema? O tema, né? O tema aí da nossa dissertação, né? Ele é o assunto que eu acabei de falar para vocês. Então, nós não podemos confundir com título. Tá? Nunca confundir com título. Elas são palavras sinônimas, tá bom? Desculpa, elas não são palavras sinônimas. Título e tema são conceitos similares, mas não iguais, tá? Eles podem ser similares, mas não são iguais. Nós chamamos de título o quê? Né? Expressão inicial que introduz a redação, mostrando o assunto e o posicionamento do texto. Então, eu vou marcar aqui para vocês o título, né? Em amarelo aqui. Certo? E nós chamamos de tema, vou marcar aqui em azul, desculpa, em azul. Nós chamamos de tema o assunto a ser abordado. Ele dará as diretrizes do texto ao expor a ideia que deverá ser defendida ao longo de uma dissertação. Então, vejam aqui, o título, ele é essa expressão inicial que vai introduzir a redação, né, que é a primeira coisa que a gente lê ali no texto, e já vai me dar um direcionamento para o assunto e o posicionamento que o texto quer me dar. Tá bom? E o tema, não, o tema ele é o quê? É o assunto que eu vou abordar. E ele vai me dar aí as diretrizes do texto, né, ao expor a minha ideia. E esse tema ele vai ser defendido, vai permear todo o texto, né, dentro da minha dissertação. Então, não confundam título com texto. Título é uma coisa. Título e tema. Título é uma coisa, tema é outra coisa, tá bom? Vamos continuar, então, vendo mais um tópico aí da nossa dissertação, a tese, né? O que é a tese, professor? A tese, então, é o ponto de vista do texto dissertativo argumentativo, tá? É o ponto de vista nesse texto dissertativo argumentativo, ou seja, é o ponto de vista do autor, né? O meu posicionamento ali, né? A minha opinião é denominado tese, que não é o mesmo de tema, então não confundo também o tema com a tese, tá? O tema é o objeto do discurso, é sobre o que eu vou falar, né? Ou seja, o meu assunto. O assunto específico que vai mobilizar aí conhecimentos de determinada área. Já a tese não. A tese é o meu ponto de vista, né? Vamos só relembrar aqui um exemplo que eu já trouxe para vocês, mas quando eu falo ali de uma tese, né? Uma tese, por exemplo, uma tese de doutorado. Recentemente, eu defendi meu doutorado e eu trouxe uma tese, né? Eu fiz uma tese que foi dizendo que as cirandas de Manacapuru, né? Elas se tornaram construíram uma identidade própria com o intermédio da mídia, né? Então, eu provei ali, através de argumentos, que o meu ponto de vista, a minha opinião, que as cirandas de Manacapuru, elas construíram, né, elas convergiram para uma identidade própria, que você não encontra, né, em outras cirandas, né, outras manifestações folclóricas do Amazonas, elas têm essa identidade própria por intermédio da mídia, né? Então, eu trouxe, através de argumentos, provei que sim, que aquilo ali, né, que aquele meu ponto de vista estava
correto, tá bom? Nós vamos continuar vendo sobre a tese, que é algo que pode aí ainda gerar um pouquinho de dúvidas, né? Então, acompanhem comigo. Tese, ó, o desenvolvimento de um tema a partir de uma ideia central ou ponto de vista. Então, eu trouxe a minha tese, né? Eu já acabei de, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar para vocês, e aí eu desenvolvi, né, através de um tema, essa ideia central ou um ponto de vista, certo? A tese, ela refere-se à ideia principal do texto. Então, olha aqui, a tese ela é a ideia principal do meu texto, é o ponto de vista. É o que eu trago ali para discorrer durante todo o texto. Então, ele vai conduzir, ó, acabei de falar, toda a argumentação e refletir o que vai ser defendido nele. Então, a tese é o ponto principal, gente, é a ideia principal. É o que eu vou trazer ali para me ajudar durante todo o texto. Eu vou defender com unhas e dentes. Pense que ali é uma coisa que você ama. Dentro do seu texto, você vai defender com unhas e dentes. É essa tese, tá? Então, essa tese ela tem que estar o quê? Explícita, ela tem que estar à mostra. Ela tem que estar bem informada dentro do texto, né? E apresentar o nosso ponto de vista. O posicionamento crítico do autor sobre determinado assunto. Eu tenho tema, eu tenho que me posicionar criticamente, né, sobre determinado assunto. O meu ponto de vista. Então, é o meu posicionamento, né, a minha tese é o meu posicionamento dentro do texto. Porém, sem marcar sua opinião de forma pessoal. Eu tenho sim, posso ter minha opinião, mas não de forma pessoal. Por quê? Porque você vai ter vários argumentos que vão te ajudar ali, né? Que vão te ajudar a construir essa tese, esse texto, certo? Continuando, a tese geralmente é apresentada na introdução do texto, que eu acabei de falar para vocês, né? Ela vem ali na introdução do texto, em seguida é desenvolvida ao longo dos parágrafos no desenvolvimento. Lembram lá do nosso argumento 1 e argumento 2? Pois é, a tese ela vai ser desenvolvida nesses argumentos, com o autor apresentando esses argumentos, exemplos e informações relevantes para sustentar. Então, como é que eu vou sustentar essa tese? Com os argumentos, os exemplos e informações relevantes para sustentá-la, tá bom? Essa tese ela vai ser defendida, ela vai ser sustentada a partir disso, certo? Então, olha só, tema e tese devem vir na introdução do texto dissertativo argumentativo. Olha o exemplo. O tema, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Isso aqui é um assunto, certo? E aí eu preciso ter um assunto, uma tese sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. Olha a tese. O preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Vejam que é diferente tema e tese. A tese é o ponto de vista, o meu posicionamento crítico sobre o tema. E o tema ele já vai trazer esse posicionamento também, né? Ó, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ok? Diante disso, nós temos a argumentação. Ó, dentro da lei dos parágrafos intermediários, né, do nosso desenvolvimento. Os parágrafos intermediários das dissertações escolares são reservados para a comprovação da tese apresentada na introdução. Um argumento é composto por duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. Isso mesmo. Dentro do argumento, eu tenho a minha fundamentação e a análise desse fundamento. A fundamentação pode ser o quê? Uma citação, né? Eu trazer ali uma citação de autoridade. Alguém falando sobre o tema. E a partir dessa fundamentação, eu faço o quê? Uma análise dessa fundamentação. Ou seja, a minha palavra, né? O meu posicionamento dentro daquele texto. Continuando, na fundamentação, o autor deve buscar provas de que seu ponto de vista está correto. São considerados fundamentos. Olha só, acabei de falar para vocês, citações de autoridade, né, referências históricas, conceitos teóricos consagrados, notícias publicadas em jornais de qualidade. Tá? Então, nós temos aí essas citações, essas referências, essas notícias, né, publicações em jornais
tudo vai nos ajudar a fundamentar essa nossa tese, esse nosso argumento. E depois eu faço, então, uma análise sobre essa fundamentação que eu trouxe dentro desse argumento. Tá bom, pessoal? Então é isso, essa foi a nossa aula de revisão. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.